uma palavra para a igreja, uma palavra curta. 2 Samuel capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: depois da morte de Saul, Davi retornou de sua vitória sobre os amalequitas. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclague, quando no 3º dia chegou um homem que vinha do acampamento de Saul com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Ao aproximar-se de Davi, prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito. Davi então lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: eu fugi do acampamento israelita. Disse Davi: conte-me o que aconteceu. E o homem contou: o nosso exército fugiu da batalha e muitos morreram. Saul e Jonatas também estão mortos. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? O jovem respondeu: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e lá estava Saul apoiado em sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam a ponto de alcançá-lo. Quando ele se virou e me viu, chamou-me gritando, e eu disse: aqui estou. Ele me perguntou: quem é você? Sou amalequita, respondi. Então ele me ordenou: vem aqui e mate-me. Estou na angústia de morte. Por isso aproximei-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor. Então Davi rasgou as suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo, e se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. E Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: de onde você é? Ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou: como você não temeu levantar a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: vem aqui e mate-o. O servo o feriu e o homem morreu. Davi tinha dito ao jovem: você é responsável por sua própria morte. Sua boca testemunhou contra você quando disse: matei o ungido do Senhor. Que passagem enigmática. Só recapitulando para que vocês lembrem, quem era o rei de Israel nessa época? O rei Saul. Quem era Davi? Davi era o seu general. Durante algum tempo, porque depois de algum tempo, Saul começou a ter o quê? Inveja de Davi. Saul começou a ver que o povo gostava de Davi. Saul começou a ver que Davi estava sendo abençoado por Deus em suas guerras. E o próprio Saul tentou matar Davi várias vezes. Presta atenção. O rei que foi morto aqui por um estrangeiro, a pedido do próprio rei que estava... A Bíblia diz que o rei Saul estava em guerra. Quando viu que o exército inimigo estava vindo, ele não quis se dar ao desprezo de ser morto pelo exército estrangeiro. Ele jogou-se sobre a sua própria lança. Ele tentou o que, gente? Suicídio. E quando ele viu esse jovem, ele disse: vem aqui, me ajude a sair dessa angústia de morte, acelere a minha morte. O que é nos tempos hoje, falando em bioética, a aceleração da morte de quem está para morrer? Eutanásia. Um texto tão antigo, mas tão atual. O rei de Israel morto, aliás, tenta suicídio para não ser morto pelo exército inimigo. Pede a ajuda desse jovem, esse jovem dá uma força para ele, para que ele tivesse o sofrimento da agonia da morte antecipado. Esse jovem, já sabendo que Davi seria, porque isso já corria a bocas pequenas,
que o próprio Davi já tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel, só que Davi era rei, mas não era rei. E talvez uma das coisas mais difíceis na nossa vida é saber que somos alguma coisa, mas que ainda não somos. Não confunda a minha cabeça não, pastor. A maior dificuldade na vida humana é saber que é algo, mas que ainda não é. O é por escolha, o é por bênção, mas não é por posição. Deus já tinha ungido o jovem Davi rei. A Bíblia diz que Saul já não tinha mais o Espírito de Deus. Mas Saul, embora não fosse mais, ainda era. Tá ficando doido, pastor? O outro era, mas não era ainda. E o outro não era mais, mas ainda era. Esse tema é um dos temas mais complexos para a vida cristã e quando bem compreendido, muitas bênçãos dele decorrem. É o tema do respeito e da submissão. O tema do respeito e da submissão. Muitos líderes religiosos pegam esse texto, não ouse levantar a mão contra o ungido do Senhor, e pastores usam esse texto, apóstolos, bispos, né? Cuidado com o que você faz comigo, com o ungido do Senhor. Conversa fiada. No tempo de Cristo, todos são ungidos do Senhor, amém, irmãos? Amém. Todos os que foram lavados pelo sangue de Jesus são ungidos do Senhor. Não há castas dentro da igreja. Quem as criar é um impostor, é um usurpador. Mas o ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte: Deus quer me ensinar, Deus quer ensinar a você a importância da posição de certas pessoas sobre a nossa vida e o quanto nós devemos honrar essas posições para que tenhamos muitas e muitas bênçãos. Dessa honra às pessoas que Deus coloca sobre a nossa vida, está um grande arsenal de bênçãos. Não é à toa que Deus manda os filhos honrarem os seus pais. Não é à toa que Deus nos convida a honrarmos e a respeitarmos os nossos chefes. Não significa concordarmos com eles, mas significa não usurpar, ainda que com toda a razão daquele que já é. No caso de Davi, ele já era rei, mas ainda não era, e o outro não era mais, mas era de fato ainda. Eu vou trazer esse exemplo que acontece muito nas igrejas. Digamos que você tem um líder no seu grupo, aí você começa a se comparar. Rapaz, eu acho que eu prego mais do que esse cara. Ah, meu líder de conexão, acho que eu sei mais Bíblia do que ele. E você às vezes até diz assim, eu acho que eu podia estar no lugar dele, mas não está. Aí é que está o problema. Talvez você até seja, mas não é. Ele talvez nem seja, mas é. É interessante como Davi lidou com essa situação. Veja bem, tu acha que Saul era bonzinho para Davi? Vocês acham que Saul era bonzinho para Davi, gente? Não, esse cara sofreu o pão que o diabo amassou. Davi foi perseguido injustamente por aquele que não era, mas que ainda era. E Davi já era, mas ainda não era. E ele foi até o fim, na própria vida não levantou-se contra aquele que ainda estava posicionalmente sobre ele, como rei de Israel. Vou dizer uma coisa para você. Filho que não honra o pai e a mãe,
está lascado. Não. Não, meu pai é um bêbado. E eu sou lúcido. Mas ele é seu pai. Ele pode não ser o que você espera, mas ele é o seu pai. A gente está lidando a cada dia mais, gente, com o problema de filhos do divórcio. Aqui é possível que haja muitos. E um grande desserviço que os cônjuges fazem para a vida espiritual, para a construção do caráter e da personalidade dos seus filhos, é jogar os filhos contra o ex-cônjuge. Você não sabe a maldição que você está plantando no coração dessa pessoa. Porque aquele homem pode não ser nada do que você sonhou enquanto marido, mas ele é pai. E será sempre. E o que dizer, gente, então, daqueles que olham para os seus chefes? Eu sou mais competente que ele. Você até é, mas você não é o que ele hoje é. Ponto. Ah, como é que eu lido com isso nas perspectivas de justiça, nas perspectivas de fazer a justiça? Eu preciso fazer a justiça acontecer na vida desse ex-marido, eu preciso fazer a justiça. Escuta. Deus nos dá uma lição através da vida de Davi, gente, que Davi levava tão a sério a questão da submissão, e por isso ele foi tão abençoado enquanto rei, que quando o jovem chegou contando isso para ele, entregou a coroa para ele, gente. Está aqui, Davi, todo mundo já sabe que tu é, mas que tu ainda não é. Então agora, vai e sê tu mesmo o rei de Israel, que eu te trouxe a tua coroa. Davi levou tão a sério, que fez cumprir a lei de pena de morte a quem matasse alguém, ainda que esse alguém pedisse para morrer. Sabe o que é que Deus está dizendo para você? Ainda que aquele que estando sobre você, sendo seu inimigo, ainda que tu tenhas a chance de dar para ele o último suspiro e a última gota de cicuta do veneno mortal que matou muitos filósofos da antiguidade, ainda que você tenha toda a condição contextual de dar o último gole para que morra aquele, ai de você, ai de mim. Amados, Deus leva a sério a questão da submissão em amor e em paciência na nossa vida, porque o que Deus mais abomina é a rebeldia. Eu nem sei porque que eu estou pregando isso hoje para vocês, mas eu pedi ao Espírito Santo, eu quero pregar alguma coisa que mexa com pelo menos uma pessoa. Se ela sair de lá e não conseguir dormir, cumpriu-se a proposta. Deus está dizendo para mim e para você, eu tenho um chefe lá fora, sabia, né? Tudo bem, aqui vocês podem achar que eu sou o chefe, ou ungido. Mas eu tenho chefes lá fora. No meu trabalho existe um procurador-chefe da repartição. Eu devo a ele honra. O grande problema é que muitos caem no pecado da rebeldia, porque não entendem a diferença entre a posição e a competência. Você pode ter a competência hoje, mas você não tem a posição.
E Deus vai te ensinar a liderar, sabendo ser liderado, especialmente por pessoas mais incompetentes do que você. Deus vai te ensinar a ser pai, sendo filho de um homem que, se você pudesse escolher, dele não seria filho. Deus vai te ensinar a ser líder espiritual, entendendo que a posição para Deus é mais importante do que a competência. A lógica de Deus é meio louca. Davi poderia ter se alegrado, né, gente? Ou pelo menos assim, rapaz, eu não queria que você fizesse isso, não, mas obrigado pela coroa. Porque eu sei que eu não era, aliás, eu sei que eu já era rei, por escolha divina, mas não era por posição, e tu acabaste de me dar essa posição. Mate o jovem, cumpra-se a lei de Israel. Ele matou o rei, ele tem que morrer porque matou o rei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você tem refletido sobre essas questões na sua vida? Você tem refletido sobre a questão do respeito às autoridades constituídas? Porque a Bíblia diz que nenhuma delas é constituída sem a autorização de Deus. Mesmo o político ou superintendente ou quem quer que seja hoje sobre você. Não significa que você precisa concordar. Você pode usar todos os meios legais e democráticos para tirar quem quer que você queira pelo voto, se for o caso. Mas o fato é, submissão é uma bênção. Respeito é uma bênção. Se aprende muito isso nas Forças Armadas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o que é que está acontecendo na Suécia. Não sei se é Suécia ou Suíça ou um outro país nórdico. Foi dito na geração passada que criança se cria de igual para igual. Não, a criança não pode ter castigo, a criança não pode ter tapinha, a criança não pode fazer isso. Sabe o que está acontecendo hoje? O próprio governo, os próprios mestres estão reconhecendo que criaram monstros. Criaram monstros. É interessante, nos Estados Unidos, uma vez, eu conversando com um americano, em uma certa cidade, dizendo, aqui policiais são tratados como heróis. Quando um guarda lhe aborda nos Estados Unidos, primeira coisa, se um guarda de trânsito lhe abordar, se alguém lhe abordar, se um carro correr atrás do seu com farol, fique dentro do carro. Fique dentro do carro. O policial no Brasil é tratado com desdém como bandido. Deus quer nos ensinar a bênção da submissão. Amém, irmãos? Porque há um mistério por detrás disso. Eu só quero que você saia daqui lembrando de uma coisa. Talvez você seja mais competente de quem esteja sobre você. Embora você seja, você não é. Embora o outro não seja, ele continua ainda sendo. Filhos, amem, respeitem e honrem seus pais, ainda que sejam cachaceiros, mulherengos e tenham feito sua mãe sofrer demais, ou vice-versa. Se você tem chefe, honre-o.
ainda que ele lhe peça veneno para acabar de morrer, coloque na mão de Deus qualquer justiça que precise ser feita. E saiba, Deus vê primeiro a posição e não a competência. Qual foi o pecado de Satanás? Quis ser igual a Deus. É por isso que esse pecado continua sendo tão grave ainda hoje. Que Deus nos dê a graça de olhar para aqueles que não são, mas que são, e que não queiramos ser aquilo que ainda não somos. Amém? Mensagem está dada? Sim ou não? Então pegue e crave no seu coração e no seu peito. Deus vai te honrar quando você honrar esse princípio na sua vida.